Olá, público do Pode Ser. Hoje nós vamos gravar nosso primeiro episódio e nesse episódio vamos apresentar primeiro sobre música em relação com a geopolítica mundial. Eu me chamo André, nós temos aqui Yuri, me chama Yuri. e Eu me chamo Tâmara. certo, e nós no nosso primeiro episódio, como eu disse, vamos gravar sobre música. Mas esse não é o único tema que nós vamos apresentar nos próximos episódios. Além de mudar o tema, como nos próximos temas poderemos ter filmes ou falar sobre séries relacionadas sempre com a geopolítica mundial e como sempre do Brasil, vamos ter também a troca de alguns dos nossos integrantes, nossos apresentadores aqui também, certo? E com isso, vamos lá, vem a vinheta. Vamos lá. E hoje, pra gente começar, vamos falar sobre a música e vamos falar sobre um pouquinho sobre a história dela, né, Yuri? Uhum. Anteriormente, né, foi mais usada como coisa religiosa, né, para rituais, né, já aí no Egito, Grécia, assim vai, né. Já durante os séculos 20 e 19, teve mais o uso dela como protesto, né, para escravos e assim vai, né, a liberdade deles. E já à frente, né, teve o blues, que usava muito, né, para se falar sobre o povo, né, à margem, Sim, sim. aí aí das câmeras, né, e assim vai. Pronto, e falando sobre o blues, teve uma curiosidade interessante que o blues teve uma variação que foi, claro, não foi só sobre só com o blues, mas foram com outros estilos como o country, que surgiu o rock, né, essa mesma época, na década mais ou menos de 50. E aí o rock sempre, desde o seu começo, teve ali uma forte, digamos, uma forte ligação com a expressividade da população, né? Então ele Sim, pegou mais uma parcela jovem ali, desde sempre, e sempre foi um canto mais de liberdade. Nesse a começo, liberdade, a revolta também, né, a revolta, a rebeldia, ou coisas similares a esse sentido, né? No Brasil, até que foi um caso Sim. de polícia, o rock, quando surgiu. Pô. sim, sim. E já também, né, nesse período, né, já mesmo, né, aí na Guerra Fria, em que o mundo tava dividido, né, aí na parte americana, né, havia-se muitos músicos que faziam músicas, né, para se manifestar, né, sobre a guerra, né, a meio, aos fundos, né, que tinha, né, nesse período, né, como, por exemplo, o Bob Dylan, né, e assim vai, né, até também tem né, os Beatles, e por aí. Sim, sim. Sim, sendo o Brasil, como você falou, né? Teve um movimento que foi muito importante na época da ditadura. Explicando melhor, significa assim, que quando o Brasil vivia sob a ditadura, existia, por exemplo, vamos dizer, um grupo, que seriam os nacionalistas, né? Eles eram contra a guitarra elétrica, vamos dizer assim. Os da Jovem Guarda. Jovem Guarda. Eles eram considerados alienados, né, por seguirem influências de outros lugares. Erasmo Carlos, e assim vai, e usava muito a música de Sim, fora. também existiam os tropicalistas. Os tropicalistas, foram muito importantes para a resistência por meio da música. Eles usavam da estética, ironia, para criticar como era conservador o governo. Eu tenho alguns exemplos para dizer, né? Caetano Veloso, ele foi um dos principais nomes, né, no tropicalismo, com a música Alegria, Alegria. Por exemplo, teve vários trechos que diziam o quanto que ele queria, era resistente, ele era andar contra a força, uma resistência mais pessoal dele. É, também teve Gilberto Gil. Gilberto Gil falou mais sobre relacionar, relacionar mais, relacionar a música brasileira com a música de outros lugares também, né?
Ele juntou, por exemplo, na música Geleia Geral. Essa Geleia Geral, ele colocou você citou o Bumba Meu Boi, citou lá, e citou Iê, 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 que era o rock da época famoso, e o Bumba Meu Boi, que é do nosso folclore, também tinha isso. Só que uma coisa que tinha relação com Caetano Veloso e Gilberto Gil foi que os dois, eles foram acusados de causar desordem nacional, né? Porque eles estavam indo contra, vamos dizer, contra o governo. Por causa daquelas músicas que descobriram que, depois de um tempo, eles foram descobertos de não seguirem as normas. Eles foram presos, eles foram torturados, né, durante essa ditadura. Eles foram torturados. Aí eles ficaram. Quando ele estava, como vou dizer assim, Gilberto Gil, ele assinou, enquanto ele estava assinando, na época ele estava assinando já o exílio dele para Londres, ele estava sendo composta a música Aquele Abraço. Uma música que foi também muito importante aqui, que eu posso dizer. Eu lembro, assim, de alguns personagens, né? Personagens não, algumas pessoas que foram importantes, tipo o, a Gal Costa, o, eu já disse o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, deixa eu pensar, Tom Zé. E uma banda também que eu gosto muito de citar é Os Mutantes, que tinha os integrantes, era a Rita Lee, Arnaldo Batista, Sérgio Dias. A formação clássica era essa, aí É, depois mudou. Não É, sei. foi, mudou. E uma coisa que eu queria dizer que era realmente muito importante para citar, que é a música Panis et Circenses, que era basicamente a tradução é pão em circo. Por que pão em circo? Porque isso remetia mais da época da Roma Antiga. Porque a Roma Antiga eles usavam pão em circo para fazer as pessoas não questionarem as formas de governo, não irem contra, eles entretinham, era uma forma de entretenimento que escondia o quanto era obscuro por trás. É isso que liga com a ditadura, porque eles fingiam, por exemplo, uma de propagandas que eram muito presentes. Eles censuravam as coisas que eram contra e ficavam dizendo que era uma coisa boa. normalizando, né, em geral, Não, as coisas que fossem erradas, né? sim, normalizando muito. Aí, por isso, justamente, o tropicalismo, ele era contra o pão e circo. Era muito contra. Ah, Aí, por isso, eles colocaram isso enquanto entretinham as pessoas, estava acontecendo torturas, estava acontecendo a censura, que ninguém percebia, entendeu? Aí É. vale também, né? Também, né? Aí falar sobre, né? Que já nos músicos, há dois grupos, assim, entre aspas, né? Uns que faziam críticas bem diretas, né? Ao governo, que era mais do Gil, né? Do Gil, Chico Buarque, Caetano, e assim vai, né? Que muitos deles foram presos, exilados e até mortos, em alguns casos, né? E também, né? Alguns faziam críticas indiretas. Alguns que usavam poemas mais famosos ou coisas assim para se fazer manifestos, né? Sobre a época, né? Como de exemplo, os Secos e Molhados, né? Que usava também, né? A aparência deles, né, no show, para também, né? Mostrar isso, né? E também, né? O Raul Seixas, que usava também, né? A música para né, criticar, né, a economia aí já do Brasil. No caso. Sim. E no caso, o rock, voltando um pouco o Uhum. tópico, ele foi com o tempo, tanto aqui no Brasil quanto no mundo afora, foi perdendo um pouco dessa força, né, que tinha de mais críticas de forma direta ou até de metáforas. Mas aqui no Brasil, acho que nos anos 90 até os inícios dos anos 2000 ainda tinha, o rock ainda era um tipo de música que as pessoas faziam porque era um estilo que estava popular ainda, digamos assim, Uhum. né? Aí os jovens também vinham, né, que o rock era também um jeito, né, né, ter dinheiro na vida, né, ganhar dinheiro, né, ser feliz nesse quesito Sim, ser feliz específico. fazendo música, né? E criticando o que viviam na época, né? É. Alguns
deles, por exemplo, Mamonas Assassinas, que fazia o rock ali nos anos 90 e tal, que depois que infelizmente faleceram, acabou que o rock foi diminuindo. É. Acho que uma das últimas, digamos, bandas barra cantora que tivemos aqui no Brasil de rock em específico é a Pitty, que desde o seu primeiro álbum que faz críticas não diretas, mas metáforas, né? O Charlie Brown também, Charlie né? Brown também que Fazendo essa fazia, crítica. algumas vezes fazia de forma direta, né? É, eu tava indo direto. Tanto nas músicas quanto nas apresentações ao vivo, Rádio Chorão. nas entrevistas e tal, quanto que em geral, né? Eu lembro, assim, de uma música de... Uma música de duas pessoas muito importantes, né? Que foi Gilberto Gil, né? Que o Gil tinha dito, e Chico Buarque. Por quê? Uma música que ficou claramente explícita, ou o que estava acontecendo, foi a música Cálice. Cálice o quê? Um trecho da música é: Pai, afaste de mim esse cálice. Dá pra entender o significado por trás como: Pai pode significar ou a Deus, mas tem outra forma de identificar, que seria, pode ser o próprio governo, que seria o pai da nação, e eles consideram Sim. assim, entendeu? Pai da nação. Aí por isso ele colocou pai abaixo de mim, se cálice. Ah, também por que afaste de mim esse cálice? Cálice pode ser aquela figura né, figura, vamos dizer, religiosa, né, do cálice, do formato cálice, ou também pode ser literalmente cálice, fique calado. Tinha esse contexto, né? Sim, Porque várias sim. músicas Esse ficam duplo assim. sentido que É o tinha na duplo música. sentido. Então, deixa muito claro esse posicionamento de não querer que fiquem calados, não querer a censura. Eu entendi isso, né? E acho que essa questão do duplo sentido nas músicas é muito mais claro, né? Porque com o tempo acho que a crítica de forma direta foi perdendo um pouco de notoriedade. Sabe, com o passar dos anos ali da década de 10, dos anos 2010, foi se perdendo um pouco essa crítica direta e foi se tornando mais hoje em dia como é um duplo sentido, onde a pessoa pode interpretar que é uma crítica ao governo. Mas tem uma das músicas que é da década de 2010 agora, que é da banda Green Day, que é uma banda americana, que em uma das músicas, que é a música onde na canção que eles mais têm sucesso, que é American Idiot, tem uma fala que na época o governo era de George W. Bush, e que eles criticaram de forma direta o governo, mas que com o passar do tempo, eles nos últimos shows, pelo menos nos últimos 2 anos, eles atualizaram a letra da música para criticar o atual governo também, que é o governo do Trump, onde eles usam a sigla MAGA, que é a sigla da campanha eleitoral do Trump, né? Sim. Eu entendo que realmente até hoje, né, mesmo que sejam estilos de música diferentes, ainda assim existiu ou existe até hoje essa forma, né, de criticar as coisas que estão acontecendo que não deveriam ser aceitas. Só que realmente antes era muito pior. Eu acho que era muito pior, porque realmente era muito censura. Só que eu vejo que hoje em dia também tá continuando isso com o Trump, como você citou, né? E ele tá querendo quase formar uma ditadura. Eu acho muito inaceitável, realmente isso. Inclusive, falando do Trump, tivemos o Super Bowl, né? Recentemente, digamos assim, recentemente, onde o Bad Bunny cantou lá e fez uma apresentação inteira que é sobre a história da formação americana, né? Sobre os Estados Unidos, basicamente, de toda a América colonizada, onde depois do show, que foi um show gigantesco, o Trump veio com muitas e muitas críticas para cima do cantor, né? Ele criticou a forma como ele representou os Estados Unidos quanto os outros países do continente americano em geral, né? Falando mais da era antiga, principalmente ali na época da Guerra Fria, durante a Guerra do Vietnã também, foi onde basicamente a expressão de liberdade estava ganhando força, né? Porque além de tudo teve o surgimento dos hipsters. Assim, que um dos principais hipsters, se não o principal, foi o John Lennon, que basicamente se tornou o símbolo, né, da forma de viver hipster. Se tornou, que na época era um movimento onde as pessoas faziam um determinado comportamento,
e tal, que hoje em dia ainda tem força, ainda tem gente que é hipster, mas foi esses costumes, esses jeitos foram se juntando basicamente com a cultura atual, né? Das músicas, de outras formas também de liberdade de expressão, em outras formas de arte também. É uma coisa Sim. que desde essa época que se tornou basicamente uma regra, né? Que É. você sempre tem um traço disso em tudo, né? Acho que já concluímos, né? Bom, pessoal, esse foi basicamente o nosso primeiro vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Próximo episódio nós vamos estar divulgando nas redes sociais quando é que gravaremos novamente. Então fique por dentro de tudo e até a próxima.